Bora, meu povo? Tiago Menezes aqui, é do Zé Cangaço. Bom, gente, muita gente me pergunta como é que começaram as intrigas entre os nazarenos, né, o povo de Nazaré, e os Ferreira. Então, quem estuda o cangaço, com certeza já viu inúmeras passagens dessas intrigas entre os nazarenos e os Ferreira, né, essa perseguição. E hoje a gente vai falar justamente como é que começaram todas essas intrigas. Hoje é o Odisseia especial sobre os nazarenos. Muita gente me pede, então vamos lá, vamos fazer aqui uma série de alguns vídeos sobre os nazarenos. E hoje vai ser como tudo começou. Então, você quer saber como é que tudo começou? Vamos lá, fique ligadinho aqui que eu vou contar tudo isso pra vocês. Tiago Menezes, Odisseia Cangaço, fique ligado. Ora, meu povo. Bom, gente, então, antes de começar o vídeo aqui, bote pausa e vamos se inscrever aqui no canal. Vamos lá, tem um botãozinho vermelho aqui. Vamos lá dar uma força aqui para esse cabra continuar fazendo esses vídeos aqui. Vamos lá, se inscreveu? Já? Tá tudo ok? Chama a galera toda, manda aí todo mundo se inscrever no... Pede aí pra todo mundo se inscrever aqui no canal pra dar uma força aqui nesse cangaceiro, viu? Vamos lá? Pronto, então vamos lá, vamos dar continuidade aqui agora. Vamos embora. Tiago Menezes, Odisseia Cangaço, fique ligado. Bom, gente, então antes da gente conversar como começou a intriga, né, essas questões entre os ferreiros e os nazarenos, vamos falar um pouco aqui como é que surgiu a Vila de Nazaré. Na verdade, a Vila Nazaré, ela partiu da Fazenda Algodões, que era uma povoação ali, que era do dono, o dono da Fazenda Algodões era o professor Domingos Soriano, que inclusive ele também tinha um cartório, mas era um homem das letras, e ele tinha uma prole imensa, e um dos seus filhos, né, conhecido por Manu, ele teve um sonho, certa vez, ainda em 1917, que a cidade, né, o Algodões, se tornaria uma vila próspera e que teria uma igreja e duas ruas passando por essa igreja. Ele teve esse sonho aí e ele queria que aquilo se tornasse realidade. Então, na verdade, a Vila do Nazaré partiu desse sonho de Manu e em 1917 começou a acontecer uma feirinha ali na Fazenda Algodões. Então aquela feirinha foi crescendo, foi atraindo pessoas de outros locais para vender suas coisas e comprar suas coisas para o comércio em si. Então, ainda em 1917, ela passou a ser chamada de Nazaré. Foi um padre que batizou a cidade, a população aceitou. Então, a Fazenda Algodões surgiu em 1917, a Vila de Nazaré. Por jeito, uma fazenda Algodões, ela tinha alguns proprietários de terra vizinhos, mas eram todos praticamente da mesma família. Então, tinha a Vila de Nazaré, já em 1917, tinha duas figuras que eram como se fossem as duas figuras mais respeitadas da vila, eram os patriarcas da Vila de Nazaré, que era o Gomes Jurubeba e tinha o João Flor. A família Flor é bem famosa na família, nas volantes nazarenas. Quem nunca ouviu falar em Odilon Flor, Euclides Flor, Manuel Flor, né? Essas figuras aí, eles são filhos de João Flor. E por que Flor? E o Flor vem, na verdade, da mãe de João Flor, né? A avó de Odilon, de Euclides, de Manuel, que ela se chamava Florência Felismina de Sá, que era casada com Manuel de Souza Ferraz, que é o avô, né, dos nazarenos, né, de Odilon, de Manuel, e também era do avô de Manuel Neto, inclusive o Manuel de Souza Ferraz, que é o avô, né, Manuel de Souza Neto, que é o famoso Manuel Neto. Então, João Flor e Gomes Jurubeba era como se fossem os donos de Nazaré, digamos assim. Eram aquelas duas figuras mais respeitadas da vila, todo mundo se espelhava demais neles, eles cuidavam para que a paz fosse permanente na vila de Nazaré. Então, mas vamos lá. Essa aqui foi uma breve história de como Nazaré surgiu, né? Como era aquela vila de Nazaré. E como é que começaram então as intrigas com os Ferreira? Bom, a gente vai pular aqui agora só uma parte de como começaram as intrigas lá dos Ferreira, lá no Riacho do São Domingos, na Serra Vermelha, com a família Saturnino, né? Saturnino Alves de Barros e José Saturnino.
Então, aquela parte ali a gente vai deixar no outro vídeo, a gente vai postar em breve aqui. Vou só ressaltar que hoje começa uma série de alguns vídeos sobre os nazarenos. Então, a gente vai falar aqui sobre os nazarenos, como começaram as intrigas. A gente vai falar também sobre o Poço do Negro, que os ferreiras foram para lá, toda aquela intriga também começou, a gente vai contar sobre isso hoje aqui. E a gente vai falar também sobre a Odilon Flor, a gente vai falar sobre algumas figuras nazarenas. Então, a partir de hoje, tem alguns vídeos aqui só sobre os nazarenos. Então, vamos pular agora aqui essa questão dos Ferreira e o Saturnino. E vamos contar agora quando os Ferreira já foram morar lá no Poço do Negro, que fica 2 quilômetros de Nazaré, da Vila de Nazaré. Então, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar com esse livro aqui, que é um livraço, na minha opinião, um dos melhores livros sobre o cangaço. É um livro de cabeceira para quem estuda o cangaço, que é o livro do João Gomes de Lira, que é justamente filho do Gomes Jurubeba, e é Memórias de um Soldado de Volante. É um livraço, é um livro grosso, mas tem muita informação aqui. Então, vamos trabalhar sobre esse livro hoje aqui e vamos contar um pouco como é que foi começaram essas intrigas entre os nazarenos e os Ferreira. Então vamos lá, repito, as primeiras intrigas entre os nazarenos, entre os Ferreira e os Saturnino começaram em 1916. Bom, então em 1915 ainda, o cunhado do José Ferreira, né, o patriarca dos Ferreira, né, o Manuel Lopes, ele foi eleito, digamos assim, chefe de quarteirão lá em São Francisco, né, que ficava justamente lá no povoado que ficava o Riacho São Domingos, né, que fica na verdade ainda, o sítio Passagem das Pedras e tudo, a sede dos Ferreira, né, a propriedade deles. Então o Manuel Lopes, né, cunhado de José Ferreira, ele foi eleito o chefe de quarteirão ali e chamou os meninos, né, seus sobrinhos, o Divino, Antônio e Virgulino, para ajudá-lo naquela lida de vigiar e manter a paz lá em São Francisco. Então foi aí a primeira vez que os meninos, né, os Ferreira, pegaram a primeira vez em armas. Então Antônio na época tinha 20 anos, Livino tinha 18 e Virgulino tinha 17, por aí, 16 anos. E foi a primeira vez que eles pegaram em armas. Em 1916 começaram as intrigas entre os Ferreira e o pessoal de Saturnino, né, a família de Barros, né, Saturnino Alves de Barros, que era o patriarca do Saturnino, e esse vídeo, como eu falei, vai ficar num vídeo específico para isso. Então, em 1917, os Ferreira eles foram morar lá no Poço do Negro, que fica a 2 quilômetros de Nazaré. Então, eles chegaram a Nazaré com pose de cangaceiro já. Eles já tinham tido várias refregas aí com o Saturnino, e eles chegaram lá com o Manuel Lopes na frente, né? Ele foi meio que fazer uma escolta lá, e os Ferreira, os 3 meninos, iam logo atrás com os cavalos pomposo, e eles com pose, com chapéu de aba quebrada, com rifle atravessado e cabeça erguida, entrando já na Vila de Nazaré em direção ao Poço do Negro. Vale lembrar que o Poço do Negro era propriedade de Domingos Soriano, o mesmo Domingos Soriano que era dono da Fazenda Algodões, que foi a origem de Nazaré. E foi professor, inclusive, dos meninos também, dos Ferreira. Então, o velho Zé Ferreira ele vendeu as terras da Fazenda Passagem das Pedras e comprou o Poço do Negro ao Domingos Soriano. Então, eles foram para lá em 1917. E o acordo era que o Saturnino não pisasse os pés em Nazaré e nem os Ferreira pisasse os pés lá na Serra Vermelha, certo? Mas, repito, esses detalhes a gente vai ver em outro vídeo específico entre Zé Saturnino e os Ferreira, né? Essa intriga aí. Então, vamos pular então já para 1919, certo? Só deixar aqui, só para a gente se localizar, no ano de 1918 já houve alguns confrontos entre o Saturnino e os Ferreira em Nazaré, certo? Eles não podiam entrar oficialmente, né, por causa desse acordo, né, mas Zé Saturnino estava lá e, novamente, os detalhes a gente vai ver no outro vídeo, mas só para a gente só localizar aqui. Então já teve alguns problemas lá e os nazarenos queriam defender a paz de lá, de Nazaré. Então já teve esses primeiros atritos entre os Ferreira e os nazarenos. Mas até aí tudo bem. Eles já se conheciam desde sempre, eram amigos de infância, inclusive. Os Ferreira andavam muito lá em Nazaré. Enfim. Então vamos lá. Em 1919,
Cindário Carvalho, que era da família dos Carvalho, né? Era um cangaceiro afamado lá na região do Pajeú. Ele teve lá em Nazaré, ele invadiu a vila, mas não houve confronto. Mas João Flor e Gomes Jurubeba foram para lá para pedir para que ele se retirasse. Era grifeira, ele não queria haver nenhum problema e pediu para que ele, Cindário, né, saísse de lá com seus cabras. Só que nisso, ele com aquela cabroeira inteira dele, os filhos de João Flor, né, o Euclides e Manuel Flor, eles se esconderam numa casa que estava em construção de Gomes Jurubeba e se armaram. Então eles, se por um acaso acontecesse alguma coisa, eles estavam preparados, já estavam com bala na agulha, certo? Então, nesse momento, os Ferreira, eles ficaram do lado dos nazarenos para combater e expulsar Cindário Carvalho e sua cabroeira de lá de Nazaré. Mas repito, não houve confronto, houve só aquele clima, aquela tensão, mas Virgulino estava azedo para brigar, ele estava desarmado também, mas queria uma arma, queria brigar, enfim. Mas ele ficou do lado da família nazarena, certo? Então Cindário se retirou de Nazaré, né? Não houve nenhum confronto, foi embora, tudo bem. E pouco tempo depois desse episódio, Zé Saturnino ele sofreu uma emboscada novamente dos Ferreira e nisso a gente vai contar aqui com esse livraço, que é o livro do João Gomes Lira. Então vamos lá. Nas proximidades do povoado, em casa do senhor Manuel Eusébio, por respeito, José Nogueira deixou o rifle. Bom, a casa de Manuel Eusébio, na verdade, ela ficava na chegada do povoado de Nazaré. Então, da casa de Manuel Eusébio era como se fosse um ponto estratégico. Dava para ver a vila inteira lá na frente. Então, nesse episódio aqui, José Nogueira, que era um da família aliada a Zé Saturnino, então era inimigo dos Ferreira. Então, por respeito à vila, ele deixou o rifle lá, certo? E aí deixou o rifle, apresentando-se desarmado na vila do Nazaré. À tarde, de regresso, caiu numa emboscada dos Ferreira. Como não foi atingido, correu e fugiu. Os nazarenos, ignorando aquela emboscada, julgando ser Cindário, o subdelegado João Lopes de Souza Ferraz, o João Lopes da Ilha Grande, com outros nazarenos, inclusive Livino Ferreira, pegaram as armas e avançaram para o local. Ao longe avistaram 2 homens armados. Então, vamos lá. O Nogueira, né, ele teve lá, mas com respeito deixou as armas, fez o que tinha que fazer em Nazaré, né, foi resolver suas coisas, seus negócios. Quando ele estava saindo, ele foi emboscado pelos Ferreira. Quem eram os Ferreira? Era justamente Antônio e Virgulino. Livino estava dentro de Nazaré e nem sabia da história, certo? Então, os nazarenos, quando escutaram aqueles tiros, eles correram achando que era Cindário que tinha voltado, porque Cindário prometeu voltar a Nazaré, certo? Ele foi retirado de lá na paz, né, como eu falei, mas ele prometeu que iria voltar para acerto de contas lá. E só que aí, justamente, eles pensaram que já é Cindário que voltou. Mas aí eles correram e viram 2 homens lá e começaram a trocar tiros. Ninguém sabia quem era. E Livino no lado dos nazarenos, né? E vamos lá. Pegaram as armas e avançaram para o local. Ao longe, avistaram 2 homens armados. De distante mesmo, os nazarenos fizeram fogo, o que foi revidado pelos 2 indivíduos, havendo uma ligeira troca de tiros. Livino Ferreira também atirou, por não saber de quem se tratava, pensando mesmo ser Cindário Carvalho. Logo reconheceu os irmãos e falou para os nazarenos pedindo que cessassem fogo, pois eram os irmãos. Suspenso o tiroteio, marcharam para a frente um dos outros. Ao se aproximarem, Virgulino vinha exaltado como uma fera, chamando os nazarenos de chaleira dos Nogueira, e que vieram de propósito com socorro de José Nogueira. João Flor, né, o patriarca da família Flor, como o mais velho, respondeu que não era chaleira nem coiteiro dos Nogueira, que estava Virgulino enganado. E realmente estava, né? Porque na verdade eles pensaram que era Cindário. Inclusive até Livino pensou. Ninguém sabia que era Livino, que era Virgulino e Antônio naquele tiroteio. João Flor, como mais velho, respondeu que não era chaleiro nem coiteiro dos Nogueira. Tá. Este respondeu de que estava enganado era João Flor, que era mesmo sim coiteiro e chaleiro de Nogueira. João Flor disse que Virgulino visse que ele era um homem velho, que não era mentira, e Virgulino era seu afilhado do São João. Respondeu bem ligeiro que não tinha nada com sabão, que queria era roupa lavada. Virgulino sempre foi ousada, né? O resultado ali, naquele dia, era padrinho atirar em afilhado e afilhado atirar em padrinho. Com essas palavras, Livino Ferreira deixou os nazarenos e passou para o lado dos irmãos.
Pronto, nesse momento, Livino, né, que ele estava do lado dos nazarenos, né, como eu falei, no início desse tiroteio, ele passou pro lado dos irmãos, então ele jogava a arma para cima, pegava e botava em posição de tiro. Né, isso para provocar justamente os nazarenos. O resto da tarde foi só para os Ferreira andar rua acima, rua abaixo, gritando e insultando. Às últimas horas da tarde, Gomes Jurubeba, não suportando... Vale ressaltar que Gomes Jurubeba era um subdelegado da Nazaré. Gomes Jurubeba, não suportando os insultos dos Ferreira, chamou João Flor para dizer que os insultos dos Ferreira estavam demais e insuportáveis, que não podia mais suportá-los e que, naquele momento, iria expulsá-los da rua. João Flor pedia calma, como sempre. João Flor sempre querendo apaziguar e disse que os meninos eram uns perdidos, que não era para ligar. Nisso, Virgulino escutou e que eles estavam cochichando e disse: "O que é que você está cochichando aí? Fale alto para se ouvir." Aí foi na hora que Gomes Jurubeba se estourou e foi para cima. E os meninos com bala na agulha também foram para cima. Nisso, José Ferreira, que também era um homem da paz, ele foi lá, amansou os meninos e botando para saírem. E aí os meninos respeitaram os pais, mas ficaram na ponta da rua gritando, jogando arma para cima. E foi desse jeito aí que começaram essas intrigas aí, certo? Isso em 1919. Então vamos lá, vamos continuar. No dia seguinte, juntaram-se aos desajustados Luiz Gamileira, elemento que já havia sido preso por furto de bode do senhor Porfírio Gomes de Sá, cunhado de Gomes, e vieram a Nazaré. Ao chegarem ao povoado, encontraram Gomes com João Flor em cima da casa, fazendo a cobertura da mesma. Ao avistar os bandidos, chegando, João Flor desceu com Cândido Ferreira e seguiu ao encontro dos mesmos, pedindo para que se retirassem, pois Gomes não queria mesmo vê-lo na rua. Apresentando cólera, os Ferreira falaram de modo nenhum se retiravam, que Gomes tinha que vê-los ali mesmo, que quem não quisesse vê-los, furasse os olhos. Tinham mesmo que ficar em Nazaré, pois, pelo contrário, estavam prontos para o que desse e viesse. Conduziam rifles e balas para jogar no couro daqueles que não queriam vê-los. Então foi essa a resposta dos Ferreira, né? Então, como eu falei, Nazaré tinha uma feira de lá que era a feira que fazia a população crescer. Então, todos os dias de feira, os Ferreira iam para lá perturbar, encher o saco mesmo. Ficavam armados, provocando. Isso a pedido de Gomes Jurubeba para que eles não entrassem na vila armados. Mesmo assim, eles entravam só para provocar. Ficavam pedindo coisa lá, roubando, derrubando as coisas na feira, provocando, e todo mundo ficava apavorado, com um menino valente, com uma arma na mão, e provocando desse jeito. Imagine como não era, né? Então vamos lá. João Flor, vendo as desordens, pediu a eles para que não andassem armados na rua, guardassem as armas que, de forma que eles vinham fazendo, acabariam com o lugar, pois Nazaré é um lugar novo, precisava de prosperidade e também era uma terra de homens de respeito, que não admitiam desordem. Depois desse incidente, os Ferreira retiraram-se para as zonas do Triunfo, onde passaram uma temporada. Vale ressaltar que nessa época eles eram almocreves também, né? Então eles ficavam almocrevando e em outras horas enchendo o saco dos nazarenos, né? Apesar de se encontrarem ausentes do Pajeú, existiam outros cangaceiros no sertão. Nos dias de feira, as estradas de Nazaré e outras localidades eram empiquetadas por aquela gente que roubava tudo que os feirantes levavam às suas casas. Nada em, em uma feira vieram dois soldados, Oscar Francisco Sales e João Agostinho. Com os policiais, os civis nazarenos, entre eles Odilon, Flor e Gomes, foram dar uma batida nas estradas em que sempre se verificavam os furtos. Nada encontrando, regressaram ao povoado onde foram informados de que os Ferreira, com um cabra de apelido Cajazeira, que é o Cajazeira 1, encontravam-se nas proximidades de Nazaré, dizendo que iam assistir à feira. José Ferreira, tendo conhecimento da presença dos filhos ali, imediatamente foi ao encontro dos mesmos, de dizer e pedir para que não fossem às ruas, pois havia soldados. Pediu que se retirassem antes que a polícia viesse. Responderam os meninos, né, os filhos, que era até muito bonito deixar eles irem à feira por causa dos dois macacos. Esse gosto não dariam mesmo a ninguém. Quem não quisesse vê-los se retirasse ou furasse os olhos. Por muito pedir e insistir José Ferreira, atenderam, passando por trás da rua, onde, indignados, deram um tiro, que foi revidado por Odilon Flor, que, no momento, encontrava-se numa esquina da rua, olhando a passagem dos mesmos, tendo o projétil ligeiramente assado o pescoço de Virgulino Ferreira.
Imagina, ele passando para provocar, deu um tiro na rua. Odilon, que estava só assistindo, meteu um balaço, pegou de raspão no pescoço de Virgulino. Olha o problema feito aí agora. Com os estampidos, os soldados Francisco Sales e João Agostinho, acampados acompanhados dos civis nazarenos João Flor, Gomes Jurubeba, Euclides Flor, Acôncio Gregório, Odilon Flor e Cícero Leite, avançaram para o local onde se depararam com os inimigos. Entraram em forte luta que terminou com a ausência dos inimigos no campo de combate. Então foi nesse combate aqui que Livino foi baleado e se escondeu, e a polícia, né, esses dois policiais e os civis nazarenos encontraram ele. Ele estava lá escondido, colocado um monte de pele de couro, né, na cabeça para se esconder, mas ficou lá. Nesse momento, Cícero Leite ia matar Livino, só que Odilon Flor tirou a espingarda na hora para não deixar matar, que ia garantir a vida de Livino. Então Livino foi preso, ele foi levado lá para a floresta. A gente tem um vídeo exatamente sobre isso aqui na Odisseia. O vídeo está passando aqui, vai lá curtir também, vai lá assistir para você entender os detalhes dessa história. Isso aqui em 1919. Então, no início de 1920, a família Ferreira foi para Alagoas, certo? Mas os nazarenos não ficaram em paz, não. Vamos lá, vamos continuar a história aqui ainda. Bom, então vamos dar um salto aqui de novo na história. Vale lembrar que em 1920, a família Ferreira houve, assim, foi destroçada, né? Porque morreu a Dona Maria Lopes, morreu logo em seguida o velho José Ferreira, e os meninos entraram para o cangaço de vez, porque eles eram o que a gente chama de cangaceiro manso, né? Eles eram ora almocreve, ora cangaceiros. Então, depois eles entraram de vez para o cangaço, depois da morte do pai, e entraram para o grupo de Senhor Pereira, certo? E vamos dar um salto na história aqui. Em 1922, eles voltaram a Nazaré, né, os Ferreira. Vamos saber como. Vamos lá. Na quinta-feira da Paixão de 1922, foi morto pelo grupo de Sebastião Pereira, Senhor Pereira, o cabra de José Saturnino, João Branco. Em seguida, Sebastião Pereira novamente veio às zonas de Nazaré. Chegando à casa de Antônio do Campo Alegre, mandou saber dos habitantes do povoado se podia com seu grupo entrar se podia entrar com o seu grupo. A resposta foi de que ele podia sim entrar, mas que havia desconfiança por causa dos Ferreira, que vinham no grupo, e que eram inimigos de Nazaré. Sebastião respondeu que, enquanto fosse ele o chefe do grupo, ninguém ali temesse os Ferreira. Confiados nas palavras do chefe Sebastião, os nazarenos ficaram despreocupados. Entretanto, em Nazaré, os Ferreira na frente do grupo, que seguiram para onde estavam os nazarenos Euclides Flor, Manuel Flor, Acôncio Gregório, Manuel Soriano, que é o Manu, e Luiz Soriano e outros. Então os Ferreira foram logo na frente, que é para mostrar que eles estavam voltando daquele lugar. Então já era como uma provocação aos nazarenos. Então vamos lá. É, entraram em Nazaré sem apresentar nenhum pasquim. Falaram, deram as mãos a todos, demonstrando satisfação, menos Lampião a Luiz Soriano. Isto por ter, uma certa vez, Luiz deixado em cima do balcão de sua bodega uma pequena quantia em dinheiro e, sutilmente, Virgulino Ferreira tirou-a. Havendo, por isso, uma forte discussão, entrando na mesma, ao lado de Luiz Soriano, seu parente Luiz Pulsa, da Várzea de Icó. Por esse motivo, ficou Luiz Soriano seriamente odiado por Virgulino. Esse é um relato do próprio Luiz Soriano à minha pessoa para a minha pesquisa, né? Ou seja, foi o próprio Luiz Soriano que fez essa denúncia, né, ao autor do livro, que é o próprio João Gomes Lira. Com a vinda de Sebastião Pereira a Nazaré, houve muita paz entre os nazarenos e os Ferreira. Só Gomes Jurubeba que não confiava neles, nem queria acordo. De tudo isso sabia Lampião. Quando os bandidos chegavam a Nazaré, ou mesmo em outro lugar qualquer, Gomes retirava-se, causando grande ódio a Lampião, que passou a jurá-lo constantemente. Então é isso, a partir disso, os Ferreira começaram novamente a frequentar Nazaré em clima de paz, mas aquela paz tensa, né? Aquela guerra fria. Então, a partir de 1922. Então, logo em seguida, aqui, né, que foi em agosto de 1922, Senhor Pereira deixou o bando, né, e a chefia passou para Lampião. Aí também tem um vídeo aqui falando sobre isso, aqui no Odisseia Cangaço. E então passaram a frequentar novamente a vila de Nazaré. Vamos lá, vamos continuar a leitura. Dias depois, chegou novamente o bandido em Nazaré, seguido para o Ginipapo. Ginipapo era a propriedade de Gomes Jurubeba.
Dessa vez, o cangaceiro encontrou Gomes em cima de uma casa, fazendo a cobertura da mesma. Também se encontrava ali o seu sobrinho menor, João Gomes Jurubeba, que esse é irmão de Davi Jurubeba. A gente vai falar também muito sobre Davi aqui. Que, avistando o grupo já próximo, disse: Tio Gomes, lá vem os cangaceiros. Vendo Gomes a pequena distância, disse: Já vem perto demais, deixa encostarem, vamos ver o que eles querem. Lampião, que vinha na frente, pediu bênção, dizendo: Bênção, tio Gomes, o que foi repetido por todos os demais cangaceiros. Porém, a nenhum Gomes abençoou, continuando calmamente cobrindo a casa, sem dar a mínima atenção àquela gente. Lampião, em pé, olhando para Gomes, tornou a falar, dizendo: Tio Gomes, o senhor tem muita bala na pistola, dê-me umas. Foi aí que Gomes disse que não tinha bala para dar a cangaceiro, que ele fosse comprar como ele tinha comprado também. Se Lampião tinha a cara fechada, nesse momento a fechou muito mais e mudando de cor. Seus cabras fitavam-no, assim como quem pediam consentimento para, naquele momento, eliminar em cima da casa o velho Gomes Jurubeba. Esse, calmamente, como se nada tivesse acontecendo naquele instante, sem olhar para os inimigos, continuou cobrindo a casa na maior calma possível. Logo também foi Lampião se retirando. Na saída, alguns cabras pediram bênção, novamente, porém a nenhum Gomes o abençoou. Não era Gomes tio de nenhum daqueles bandidos. Era praxe dos sertanejos mandarem os filhos pedirem a bênção e chamarem os mais velhos de tio. Bom, então eles já chegaram lá provocando, né? Pedindo bala e tudo. Era, como eu falei, era essa guerra fria entre os nazarenos e os Ferreira, principalmente entre Lampião e Gomes Jurubeba. Um respeitava muito o outro, mas se odiavam de sangue mesmo. Vamos lá, vamos continuar a leitura. Em outra entrada de Lampião em Nazaré, dessa vez estava Gomes no povoado. Ao avistar o grupo chegando, ocultou-se dentro da casa, mas que de longe os bandidos o avistaram. Gomes trancou a porta da frente, só deixando abertas as janelas. Os bandidos começaram logo a fazer mó no meio da rua, cochichando e olhando para o lado de sua casa. Cícero Leite, que era o mesmo que ia atirar em Livino, lá em 1919, vale lembrar que aqui é 1923 já, cochichando e olhando para o lado azul. Cícero Leite, que se encontrava no povoado, vendo o desusado movimento dos cangaceiros e que tudo e que estava ocorrendo era contra Gomes, dirigiu-se para a casa do primo. Lá chegando, bateu à porta e o chamou. Gomes atendeu, perguntando a Cícero o que havia de novidade. Respondeu que tinha notado que os bandidos estavam ali tramando coisas contra ele. Gomes respondeu que estava ciente. Embora desarmado, Cícero pediu para entrar, e ficando ao seu lado. Por se encontrar Cícero desarmado, Gomes lhe entregou uma pistola, ficando ele com um rifle. Cícero ficou na sala da frente, onde fechou e trancou a parte de cima a baixo a porta de entrada, só conservando abertas as janelas. Então, Cícero Leite foi lá para ficar com o primo, para dar aquele apoio. E nisso, o Antônio Rosa, que estava com o grupo cangaceiro, ele estava olhando para lá e se dirigiu à casa de Gomes. Então ele bateu na janela, né, onde Cícero Leite estava, e pediu um copo com água, uma caneca d'água. E aí Gomes estava lá dentro e Cícero Leite pediu, né? Gomes, traga uma caneca d'água. Gomes, quando voltou com a caneca d'água, que viu que estava Antônio Rosa na janela, assim, tomou aquele susto, mas foi lá, entregou a Cícero Leite, Cícero Leite entregou a caneca a Antônio Rosa. Antônio Rosa só deu um golinho, jogou água fora, ficaram olhando. Aí ele foi dar a caneca de volta e Gomes mandou ele colocar no batente da janela e sempre aqueles movimentos, nenhum dava as costas para o outro. Antônio Rosa, quando foi saindo, também foi saindo de frente, se afastando e voltou para lá ficar cochichando com Lampião. Então foi nesse clima que eles ficaram, esse final dos anos 10, na década de 10 e o início dos anos 20, entre os Ferreira e os Nazarenos. Então, assim, era um inferno mesmo a visita daqueles cabras lá na vila. Vamos lá, vamos continuar a leitura. Não demorou muitos dias, voltou Lampião a Nazaré. Dessa vez, com um grupo, se apresentou ali a cavalo. Gomes, avistando-os, recolheu-se à sua casa. Livino Ferreira, vendo que estava dentro de casa, de propósito passou o cavalo, equipando-se bem pelo pé da calçada 2 ou 3 vezes. Assim fazia o bandido porque via que a poeira estava invadindo a casa, fazendo redemoinho e que Gomes não suportaria. Só para provocar. Revoltado, Gomes falou para Cícero que no momento que se encontrava no seu lado, dizendo que se o bandido divino passasse mais uma vez,
Cícero Leite que se preparasse, que ele ia meter chumbo em Livino, mas Livino não passou por lá. Então foi assim essa vida dos nazarenos aí nesses primeiros anos dessas refregas aí entre eles. À tardinha, o bandido deixou o povoado, seguindo na estrada da Ribeira do Ipueira, encontrando-se no caminho com Odilon Flor. Esse parou de um lado da estrada, dando passagem ao grupo. Todos passavam calados, menos Livino Ferreira. Livino Ferreira era o mais zoadento, né? Nas brigas ele que gritava, dava o nome dele, era zoadento mesmo, que fez alguns gestos para o lado de Odilon, como querendo alvejá-lo. Por encontrar-se armado, Odilon pegou o rifle em posição de atirar. Apesar de encontrar-se ali só, Odilon não temia. Disso os Ferreira sabiam. Então passaram todo mundo a cavalo, né, naquela veredazinha. A Odilon lá passou na dele também. Aí ele vindo, só para provocar, né, fez aquela posição. E aí Odilon, que estava armado, também botou o rifle dele aqui. Mas claro que ninguém atirou, né? Mas passaram nesse negócio aí. Ele e Odilon sozinho. Coragem da moléstia. No ginipapo, Lampião passou por fora da casa de Gomes, seguindo os bandidos para a Ribeira do Pico. Dias depois, retornou o cangaceiro Nazaré, passando as imediações da casa de Gomes, no ginipapo. Deram vários tiros de afronta. Gomes gritou, dizendo que não queria ouvir tiros ali. Contudo, repetiram os disparos inúmeras vezes. Então, imagina aí, né? Que provocação. Os caras não aguentavam mais. Contudo, repetiram os disparos. Vamos lá. Numa tarde de chuva com forte tempestade, encontraram-se Euclides Flor na sua residência, em Lagoa de Baixo, 2 quilômetros para Nazaré. Por causa do forte temporal, fechou as portas. Não demorou muito, ouviu baterem na porta. Já desconfiado, pegou o rifle e, com ele na mão, abriu a porta quando se deparou em pé, encostado à mesma, Lampião com seu bando. Vendo Euclides com o rifle na mão, Lampião perguntou se ele estava com medo. O que respondeu em cima da fivela, dizendo que não tinha nascido para ter medo de homem, nem de nada nesse mundo. Os bandidos que já vinham molhados da chuva entraram para a casa, para a sala, onde passaram a noite cochichando. Antes de deitar-se, Euclides fechou e trancou a porta do meio. Também passou a noite acordado com o rifle na mão, dia claro, Euclides saiu para a sala, onde encontrou prontos para viajar. Na saída estenderam as mãos para Euclides, porém a nenhum deles a mão ele deu, ficando com as mãos estiradas. Nesse episódio foi revelado pelo próprio Euclides. Então, eles foram lá para passar a noite na casa de Euclides, né? Ele serviu de coiteiro aí por uma noite. E a tensão, na noite inteira, ele com a porta trancada, mas com um rifle na mão, pensando que podia ser morto a qualquer momento. E quando eles foram agradecer de manhã cedo, né, deram a mão e Euclides ficou aqui estático. Eles foram embora, ficaram no vácuo aí. Então vamos lá, vamos embora, vamos contar essa história ainda. Em 1923, Lampião, né, como eu falei, desde 1922 ele já frequentava Nazaré, né, muita frequência mesmo. Em 1923, uma tia carnal de Lampião se casou em Nazaré. Então vamos lá entender como é que começou realmente essa guerra declarada aos Ferreira, né? Até aí era essa guerra fria, né? Ficava só naquelas provocações, aquele clima tenso, mas não havia realmente nenhuma guerra declarada, né? Vamos lá entender. Havendo de se realizar em Nazaré o casamento de Enoque Menezes com Maria Licor Ferreira, prima legítima dos Ferreira, quando menos se esperava, no dia 31 de julho, terça-feira de 1923, entrou Lampião em Nazaré à frente de 15 cangaceiros, todos bem armados e municiados. Ao entrar na localidade, a primeira coisa a fazer foi colocar todas as esquinas da rua um cangaceiro, impedindo assim a saída de todos os nazarenos que se encontravam no povoado. Porém, antes da tomada das esquinas, Gomes retirou-se pela traseira da rua. Quando já estava distante, dentro da roça de Antônio do Campo Alegre, o cangaceiro o avistou e gritou: "Lá vai Gomes fugindo, vou pegá-lo agora mesmo." Cândido Ferreira, ouvindo a proposta do cangaceiro, falou que a pessoa que ali estava avistando não era Gomes, e sim um caçador armado, espingarda fina com que ia caçar. Rapidamente o cangaceiro virou-se para Cícero Cândido Ferreira e disse: "Aquele que vai acular é Gomes mesmo, conheço demais." Adiantou o cangaceiro que Cândido Ferreira tinha um aparato com um agente de Nazaré, mas que ficasse de tudo, que ficasse fora de tudo, que acabasse com aquilo. Então, na manhã seguinte, voltou Lampião a Nazaré, né? Ele ficou arranchado por ali mesmo, e
na casa de Manuel Eusébio, e na manhã seguinte voltou Lampião a Nazaré, chegando na hora da missa. Foi à igreja, assistiu alguns atos da missa, depois se retirou. Foi à bodega do noivo Enoque Menezes, onde pediu a conta que havia feito no dia anterior, que importou em cento e tantos mil réis. Tirou uma nota de 100, outra de 50 mil réis. O restante de troco pediu 2 garrafas de cerveja. Postas estas em cima do balcão, mandou Enoque destampar uma garrafa. No momento passou correndo e gritando pelo meio da rua o mano Livino Ferreira, que se encontrando na igreja, ouviu alguém gritando, dizendo que vinha força. Saindo para a calçada da igreja, avistou uma força, correndo de rua abaixo, gritando, dizendo: lá vem os macacos, lá vem os macacos, lá vem a força. Lampião, ouvindo os gritos, tranquilamente foi até a porta da bodega, e de onde perguntou ao mano Levino o que era aquilo. Respondeu que eram os macacos que vinham chegando e que naquele momento iam brigar dentro de Nazaré para as moças verem. Lampião, com toda a calma, voltou ao pé do balcão, pegou uma garrafa, prendeu debaixo do braço, pegou o rifle e a garrafa que estavam destampadas e saiu rua abaixo para o lado que a força vinha, dançando e fazendo piruetas. Na frente, ele tomou a posição de combate com a cerveja. O bandido dançava e fazia piruetas no meio da rua na maior calma e simplicidade possível. Fazia aquilo como coisa que não fosse ele naquele momento brigar. A calma e tranquilidade de Lampião nesse momento eram sempre comentadas. Não se afobava, era um homem completamente frio e desassombrado. Enquanto seus cabras corriam no maior alarido possível pelo meio da rua, ele calmamente tomava a posição de combate com a cerveja na mão. Livino com os cabras tiraram dos bornais de balas que estavam a tiracolo e audaciosamente sacudiam para o lado em que vinha a força, dizendo: tome, 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 tome. Quando isso é adotado pelos almocreves, chamando seus burros na ração de milho para acampamentos. Com a aproximação da força, os bandidos começaram a quebrar as portas das casas e se encontravam fechadas, entrincheirando. Pronto, então foi aí o primeiro combate de fato entre os nazarenos e os Ferreira, né? Porque essa força vinha chegando e os nazarenos ingressaram nela para meter chumbo nos Ferreira e nos cangaceiros. Então foi aí, né, nesse casamento da prima de Virgulino, na prima dos Ferreira, foi que realmente foi declarada a guerra aos Ferreira. Então, em 1º de agosto de 1923, João Flor e Gomes Jurubeba, que eram os dois patriarcas da Vila de Nazaré, eles reuniram a seus filhos, né, seus parentes, e que fizeram essa reunião para que uma posição fosse tomada para que aquela guerra realmente tivesse proteção a Nazaré, né, e que acabasse de uma vez por todas com os Ferreira. Então o Major João Nunes, que era da Força Pernambucana, ele teve lá em Nazaré com a sua força imensa. Eles chegaram lá em Nazaré e perguntaram a João Gomes, a Gomes Jurubeba, o que é que ele queria para que essa guerra realmente eles acabassem com Lampião, proibissem que Lampião entrasse na vila. E ele prometeu que ia fazer com Nazaré o que ele fez com São Francisco, ele ia tocar fogo. E Gomes Jurubeba disse que não. E ele só queria simplesmente armas e munição, e ele ia alistar seus parentes, que eram homens valentes, ele acreditava nisso, confiava nisso, e que Lampião não entraria mais em Nazaré. E assim foi feito. Então o Major João Nunes, ele deu armamento, deu munição, e pediu o nome dos alistados para que ingressassem nas forças policiais, nas forças volantes de Pernambuco, para perseguir os cangaceiros e defender Nazaré. No início, muitos não queriam se alistar, mas com muito esforço. Os primeiros foram Davi Jurubeba, e tem os civis também, né? Euclides Flor, o próprio João Flor, o velho João Flor, ele foi alistado também, né, como civil, e passou também a perseguir um tempo os cangaceiros, mas depois ele voltava, também pela idade dele, ele voltava para Nazaré e defendia a vila de Nazaré, né? Assim como o Gomes Jurubeba. Então eles tinham essa perseguição, mas eles eram lotados mesmo na própria vila para defender o povo de Nazaré de uma. Então vamos lá. Os primeiros alistados dos Nazaré, né, os nazarenos, foram o Davi Gomes Jurubeba, que é o Davi Jurubeba, famoso também, Pedro Gomes de Lira, que é irmão de João Gomes de Lira, que é o autor do livro, é filho de Gomes Jurubeba,
João Domingos Ferraz, Ângelo Inácio da Silva, o Anjo Caboclo, o Batoque, que era cabo, foi promovido a cabo, mas era rastejador, Olímpio Jurubeba, irmão de Davi. Ao ter conhecimento do alistamento do mano Davi e Pedro Gomes na polícia, levou a mal, fazendo grande crítica e comentário sobre a vida de soldado. Os demais nazarenos, como civis, trabalhando na persiga contra os bandidos. Então, foi assim, foram os primeiros nazarenos a ingressar na polícia. E o primeiro nazareno a tombar na força policial, na guerra contra o banditismo, foi Bié. Tem aqui, ó. A força pernambucana, né, de Nazaré, perdeu neste fogo o civil Gabriel de Souza, o Bié, irmão do afamado cangaceiro do Riacho do Navio, José de Souza. Foi essa a primeira perda da família nazarena no combate ao banditismo. Bié tombou ao lado dos parentes Ercílio Nogueira e Odilon Flor, né, que eram seus primos, e eles estavam nesse combate. Então ele morreu ao lado desses parentes. Ercílio Nogueira e Odilon Flor, tendo no momento, embora chovendo, Ercílio riscado vários fósforos e colocado na mão de Bié, para tentar reanimá-lo, né? Dessa vez não se notara a bravura do sargento Higínio e Clementino Quelé, notava-se também a expedição de Nazaré e a do Saco da Roça. Então, vamos lá, vamos só fazer aqui As primeiras volantes nazarenas, elas não tinham um tenente, né? Elas acompanhavam outros tenentes. Então, por exemplo, o Optato Gueiros, ele foi tenente de volante nazarena. Clementino Quelé também, alguns nazarenos acompanharam ele, que era da volante paraibana, né? Mas eles só acompanharam, mas isso bem depois. E Gínio Belarmino, né? Gínio José Belarmino, que é o Nego Gínio, e também ele era chefe de volante, né? De alguns nazarenos. Então, vários nazarenos acompanharam ele por um tempo. Então, vamos lá, vamos continuar a leitura aqui. Tem muita coisa ainda para contar, a história é grande, viu? Bom, gente, e em 1926 foi Lampião, em uma das suas passagens lá, ele invadiu Nazaré e ele conseguiu finalmente tocar fogo no Ginipapo, naquela propriedade de Gomes Jurubeba. Então foi no ano de 1926, o pessoal estava todo na vila, esperando a invasão dele pela vila, e a fazenda Ginipapo ficou desgarnecida e Lampião conseguiu atear fogo entre a fazenda Ginipapo, ele ateou fogo em outras propriedades também. Então foi esse no ano de 1926, todos sentiram muito a queima da casa de Gomes Jurubeba. Lampião matou muitos animais a bala também, de propriedade de Gomes Jurubeba, isso em 1926. E foi depois disso, Lampião também fez um bloqueio comercial da Vila do Nazaré, e ele proibia que pessoas transitassem em direção a Nazaré. Ou seja, quem passasse para a feira ele matava, roubava, ou quem saísse também. E isso foi por um tempo também, logo após esse incidente do incêndio lá na Nazaré, dessa invasão, esse tiroteio forte que teve lá. Mas depois as forças policiais invadiram Nazaré para proteger a vila, né? Então várias volantes nazarenas que estavam espalhadas pelo sertão voltaram para Nazaré para fazer essa proteção aí. Então o pessoal voltou a transitar para as feiras, né? O comércio voltou a sua normalidade, mas isso foi em 1926. Então é isso, as volantes nazarenas foram as mais ferozes perseguidoras do cangaço, né? De Lampião, principalmente, dos Ferreira, né? E assim, uma curiosidade é que as volantes nazarenas elas não tinham aquela questão de servir a força policial simplesmente como uma profissão. Era mais uma questão de honra. Então, por isso, essa ferocidade que existia dos nazarenos para com o cangaço, né? Principalmente o Lampião. O Lampião fez muita desordem, muita maldade com o povo nazareno, e então realmente assim era coisa de sangue. De 14 a 17 membros de Nazaré tombaram com o grupo de Lampião, todos parentes, e então por isso esse ódio que havia entre os nazarenos para com os Ferreira. Então, os nazarenos, deixo aqui bem claro de novo, grandes figuras saíram dos nazarenos, como Manuel Neto, Manuel Flor, Euclides Flor, Odilon Flor, Davi Jurubeba. Então, grandes figuras saíram dos nazarenos, foram os grandes perseguidores de Lampião. Então, como o próprio meu amigo Aderbal Nogueira fala, que
Os nazarenos, quando eles enxergavam um coito, eles atiravam de longe, porque eles tinham ódio, saíam gritando desesperado, atirando. Então aquilo fazia com que os cangaceiros fugissem, se reequipassem para revidar os tiros, né? Diferentemente do Zé Rufino, que ele ia rastejando até praticamente dentro do coito. Então por isso ele era tão perigoso. Então assim, eu acho que realmente a morte de Lampião não se deu por um nazareno por conta disso. Era tanto ódio que quando eles avistavam um Lampião, um coito, a técnica ia embora, né? Todo o planejamento ia embora, eles iam pegar o cara na unha mesmo. E é isso, gente. Eu queria deixar essa explicação aqui, breve, de como começaram as primeiras intrigas entre os Nazarenos e os Ferreira. E foi muito provocação mesmo dos Ferreira, a gente viu aqui nos textos, e que eles tentaram apaziguar muitas vezes, mas os Ferreira realmente eram muito ousados e provocavam muito e deu no que deu. Mas é isso, então os nazarenos, vários heróis tombaram, exercendo sua função de perseguidores, né, para manutenção da paz lá no sertão. E os nazarenos, sem dúvida, foram os maiores e mais ferozes perseguidores do cangaço no Nordeste. Então tá aí. Vou ficando por aqui, a gente vai ter mais vídeos sobre os nazarenos, né? Esse é o primeiro, então teremos outros contando todas essas histórias dos nazarenos para que vocês entendam como é que começou tudo isso, como é que se desenvolveu e essa história toda. Então vamos lá, vamos embora. Tem mais vídeos dos nazarenos chegando por aí e vamos lá. Tiago Menezes, Odisseia Cangaço. Fique ligado.